uma plausibilidade nas afirmações do Dom Brown. É isso aí. Ok. Professor Oswaldo, tenho aqui várias perguntas. O professor Luiz Peixoto, da Universidade de Vancouver, no Canadá, detentora de todos os originais de Nag Hammadi, afirma que o conteúdo desses evangelhos merece estudo no sentido de virem a ser tidos como capazes de completar a palavra bíblica. Como exegeta, o senhor crê ser isso possível ou aconselhável? Eu estudo o Antigo Testamento. Nessa vida não vai dar para fazer isso, não. Mas acho que alguém que se dedica a sério no Novo Testamento não deve abandonar essa tarefa, não. Agora, eu repito o que eu disse na minha fala inaugural. Isso não vai arranhar em nada o Jesus dogmático. Se você for fazer essa pesquisa agarrado ao Jesus dogmático, não perca seu tempo não, vai para a praia. É para fazer essa pesquisa se você estiver disposto a abrir mão de convicções pessoais que você adquiriu na sua confissão religiosa. Qualquer outra tentativa de se dedicar a esse trabalho é para provar o que não pode ser provado e do qual você não vai abrir mão de forma nenhuma. Para um exegeta vale a pena, para um confessional não sei. Tiller nos diz o seguinte: Deus é símbolo de Deus. Seria possível, à luz do que foi dito hoje, parafraseá-lo dizendo: Jesus é símbolo de Jesus? Não. Aí já é um assunto completamente diferente, porque eu escrevi um artigo no Jornal Batista sobre isso, porque o problema com Deus é porque ele é absolutamente metafísico, e desde Kant a gente sabe que nós não temos acesso à metafísica a não ser pelo caminho do Karl Barth. Jesus não é metafísico, ele é histórico. A parte metafísica pertence à construção teológica posterior. A história é a mesma coisa, a gente não tem acesso unívoco à história. Então, seja em relação a Deus, seja em relação a Jesus, se a gente parar para pensar, estamos longe de poder fazer afirmações de caráter histórico, só de caráter dogmático confessional. Legítimas, mas enquanto declarações de caráter dogmático confessional. Se hoje, você está mestre aí da brevidade, parabéns. Se hoje cada pessoa tivesse uma Bíblia e a interpretasse ao seu modo, quem faria discípulos? Hoje não estamos preocupados em fazê-los? Essa pergunta é complicada demais. Quem fez essa pergunta está fazendo a um rogeriano. Eu sou adepto da psicologia não diretiva de Carl Roger e eu não estou interessado em fazer discípulos. Então é uma pergunta que não me afeta em absolutamente nada. Eu quero a minha Bíblia para eu estudar a minha Bíblia e compartilhar com quem queira compartilhar comigo. Não para eu aprender uma coisa e ensinar para os outros. Ele que vai estudar dele se lhe interessar. Se não interessar... Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu digo para os... Perdi essa, depois vocês me contam. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos. Eles estão aí, não me deixem mentir. Tudo que eu estou falando pode estar tudo errado. Não há nenhum ponto objetivo a partir do qual eu possa fazer qualquer afirmação de autoridade. Tudo é informação de um estudioso que decidiu só fazer afirmações a partir de estudo. As minhas convicções metafísicas, eu vou guardá-las para mim. Não vou convertê-las em objeto de dar tranquilidade para a dúvida alheia. Se você está intranquilo com as suas verdades, é bom você checar a sua epistemologia. Ou você vive na Idade Média ou vive no século XXI. Para viver na Idade Média não há nenhuma intranquilidade com relação à verdade. Se você vive no século XXI, não há verdade com que ficar intranquilo. Porque cada um constrói a sua própria representação da verdade. Ou a gente leva a sério o mundo em que a gente vive, ou volta para a Idade Média. Agora, é capaz de viver na Idade Média no século XXI, não tem problema nenhum, não. É legítimo viver na Idade Média no século XXI, não tem problema nenhum. Decida o que você quer. Nesse aspecto, eu quero voltar para responder a primeira pergunta que eu queria responder, mas foram tantas mãos e eu fiquei a ver navios. Alguém perguntou se em alguns textos da Bíblia, por exemplo, a gente poderia considerar algumas facetas próximas à do Dom Brown. Eu não lembro a expressão exata, mas eram algumas ficções. Eu disse na minha fala inaugural que ler os evangelhos como biografia de Jesus e ler os evangelhos como história é ler errado os evangelhos. Os evangelhos não são nem biografia e nem história, são teologia
apologia e leitura existencial. Ou a gente aprende isso e aí se enfia na história, ou esquece isso, mas esquece história. Vamos ficar com as nossas doutrinas e pronto. Não dá para a gente ficar se debatendo contra os rochedos, porque eles estão lá, não tem jeito. Vai. A outra pergunta é: você apresentou 3 maneiras de entender Jesus. E sobre, aspas, Jesus, fecha aspas, sendo o Messias profetizado? É a mesma maneira dogmática dentro do judaísmo. Jesus de Nazaré só foi identificado como Messias porque havia uma tradição. Se não houvesse uma tradição na qual os judeus estivessem mergulhados, Jesus teria passado em branco como dezenas de Messias do primeiro século. Em termos de história judaica, Jesus não foi o único Messias. Por que ele foi tomado como Messias? Porque nele se atualizaram expectativas messiânicas díspares, variadas, inúmeras. Não havia nem apenas uma tradição a respeito do Messias, havia diversas atualizações no sentido de que você tem uma tradição aqui, mas em cada comunidade ela se desenvolve de formas diferenciadas. Então, quando você identifica fulano como Messias, você não está identificando a tradição, você está identificando a sua apropriação dessa tradição. Então, um aluno de me perguntou assim: mas professor, se a gente então chegasse e perguntasse a Jesus pessoalmente, ele dissesse, o que você resolveu? Diante de você, você vai ter um judeu de pé sujo de terra, cabelo desgrenhado, feio, provavelmente, porque não é bonito como esses quadros, e ele vai dizer para você assim: sou Deus e vou te salvar. O que você faz? Brinca como a gente hoje, diz que é fácil tomar uma atitude dessa? Isso não é fácil. A possibilidade que os judeus, não estou dizendo os judeus que escreveram o Novo Testamento, que foram testemunhas oculares de Jesus, não enxergaram Jesus que a gente enxerga, enxergaram um homem sujo de caminhar pela terra, um monte de prostituta e ladrão atrás dele, e que chegava nas cidades e tinha, isso tem que ser verificado historicamente, a prerrogativa de ser aquilo que a gente diz que ele é. Exigir que um indivíduo, porque está diante de Jesus de Nazaré, diga sim, é não levar a sério a encarnação em que a gente acredita. Ou a gente leva a sério a encarnação, ou na verdade a gente está brincando de acreditar que Jesus encarnou. Se encarnou, imagine um homem de dores. Esse é o Jesus de Nazaré. Assistimos ao surgimento de muitas denominações. O meu conceito é: se me perguntam de que igreja você é, eu digo, sou da escola, 3 pontinhos. Porque entendo que devo estudar a Bíblia. O que você acha? É complicado. Eu concordo com o Marcão. Eu tenho vergonha do que nós estamos fazendo com o Evangelho. Eu confesso a vocês que eu só não abandono por causa da Bíblia. Se eu não tivesse prazer na Bíblia, eu já teria deixado há muito tempo. Porque o que a gente está fazendo com o nome de pastor, com o nome de Deus, com o nome de Jesus, é deplorável, é triste, é lamentável. Não pelo fato de eu saber como se faz, não. Mas para eu ter um mínimo de noção de que se faz é manipulação atrás de manipulação. Esconder informação, deturpar, manipular. Isso não é legítimo, isso não é decente, isso é nojento. E quando uma pessoa me pergunta, eu sou obrigado a dizer que eu sou evangélico. E eu não vou ter tempo de explicar para ela que eu sou evangélico, lamentavelmente. Quando você explica que você estuda a Bíblia, nem sabe o que é isso. Não sabe o que é estudar a Bíblia. Alguns de nós não sabem, quanto mais os do outro lado, os que não são dentre os nossos. Então é lamentável, é triste, a dor é profunda. Mas a minha alegria é o texto bíblico. Com esse eu brinco mesmo, eu, Deus e minha esposa sentadinhos. Bel sofre, coitada. Mas eu faço as minhas pesquisas e não as faço pelo aspecto confessional, faço pelo aspecto histórico, crítico, e assim que eu vivo minha vida brincando com Deus. E minha esposa é que aguenta, porque tem gente que não aguenta, aí minha esposa tem que aturar. Hoje Penso que você já respondeu às outras. os alunos são obrigados e pagam por isso, eu fico assim. Não, eu vou confessar um pecado aqui. Eu não podia fazer isso, não, mas eu vou confessar. Tem que ser rápido. Eu sou obrigado a não fazer chamada, eu não faço e digo para os alunos que eles não precisam ir nas minhas aulas, e que não indo nas minhas aulas, no final eu dou 10. E eles ainda vão. As pessoas gostam de sofrer por isso. Eu acho que já respondeu as 2 perguntas que eu vou formular aqui agora, mas talvez você possa fazer um complemento em 1 minuto.
É possível ser cristão somente com base em dados históricos? Nesse caso, não seria contraditório, pois, por exemplo, não podemos comprovar a sua ressurreição como um fato histórico. E se Cristo não ressuscitou, não é vã a nossa fé? A outra que tem algo a ver. É possível fazer um estudo apurado de um Jesus histórico sem se sentir frustrado quando se ouve nas igrejas entre aspas, Jesus dogmático, fecha aspas? Como fica a construção de uma consciência cristã? Eu respeito a saída de Bultmann. Bultmann resolveu abrir mão da história e ficar só com o querigma. O resultado dele é mesmo de qualquer fundamentalista do sul dos Estados Unidos. É se agarrar no Jesus de Niceia, mas não fazer afirmações, porque o professor que estuda no lado da universidade dele é doutor em história. Um fundamentalista faz as suas afirmações porque ninguém vai checar, porque não está interessado. Bultmann não tinha que dar satisfação para a plateia dele. Então ele falou o seguinte: chuta o pau da barraca, joga a história fora e fica com a mensagem. Eu respeito o que ele fez, mas acho que ele jogou fora tanto a água quanto a criança. É impossível ser cristão a partir de perspectivas exclusivamente históricas, porque o cristianismo não é a emergência de um acontecimento histórico, é um acontecimento hermenêutico, é fruto de interpretação. Os homens interpretaram Jesus de Nazaré e construíram diversas e inúmeras interpretações sobre ele. Eu concordo que Niceia não afirmou que Jesus é Deus, mas Niceia apagou todas as outras falas, só ficou essa. Mas antes de Niceia, havia inúmeras interpretações a respeito de Jesus, porque é o máximo que a gente pode fazer, interpretar. Nós não temos como fugir da roupagem hermenêutica em que nós fomos fabricados. Nós não somos seres que lidamos com a verdade diretamente, nem do universo a gente consegue encostar nele. Desde o século XVIII, desde Schopenhauer, Kant, pessoal que a gente demoniza, que já nos ensinaram que nós funcionamos criando representações. O dia que a gente introjetar isso, acabou, é paz. Mas a gente não vai ficar brigando se Dan Brown está afetando coisa nenhuma. Ele está fazendo a literatura dele. Historicamente, só é possível investigação. E o dia que a gente reconstruir uma ideia de quem é o Jesus histórico, o que se conseguiu? Uma hipótese que nunca vai poder ser verificada, porque a história está no passado. E se alguns acreditam em viagem no tempo, tem o tal do J.J. Benítez, que tem viagem no tempo para acompanhar Jesus. Elia Prigogine, que é o Prêmio Nobel de Química de 77, diz que o que há, exato, a Operação Cavalo de Troia, que o tempo é irreversível. Então a gente nunca vai chegar a testemunhar os fatos históricos. Nós temos que tomar duas opções. Ou enfrentamos a história no meio do perspectivismo, sempre na possibilidade de hipótese de trabalho, ou nos entregamos a uma confissão religiosa e esquecemos essa questão de história. Na minha opinião, e eu posso estar errado, não dá para conciliar dogma cristão e história.